Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o terceiro bimestre. Olha só, quem diria, hein? O ano está passando. E eu queria desejar para vocês um terceiro bimestre bem tranquilo, que vocês consigam estudar bastante, que estudar seja algo muito bom, que não seja só uma obrigação para cumprir, né? Mas que vocês aprendam muita coisa nova, diferente, que seja muito bom mesmo para vocês, tá? E queria dizer que eu continuo à disposição de vocês, assim como foi até aqui. Se você tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta, pode me mandar um recadinho no WhatsApp ou gravar um áudio para falar, né? Às vezes a gente explica melhor falando. Se eu não responder você na hora, é porque eu estou ocupada. Mas logo em seguida eu respondo você, tá? Então, assim, eu vou gravar daqui a pouquinho uma leitura da atividade, vou explicar a atividade para vocês, a primeira, né? E eu queria dar uma dica ainda de estudos, tá? Por exemplo, eu vim agora para o meu quintal, né? Estou aqui no quintal de casa. Então, dizer para você que, de repente, se você está muito cansado de estudar dentro de casa, né? A luz é meio fraca, você pode ir para o lado de fora da sua casa, né? E de repente ali você ainda vai escutar um passarinho cantando, vai ter o ar livre, né? Para você respirar. E o estudo não vai cansar tanto a sua cabeça, né? Você vai se sentir bem. E é importante a gente pensar muito nisso, né? Na nossa saúde, pegar um pouquinho de sol, porque durante a pandemia o normal é que a gente fique dentro de casa, né? Mas é importante ir para fora um pouco, né? Respirar o ar. Então, tá aí uma dica e a gente vai se falando então durante essa atividade, tá? Tudo de bom para vocês. Então, pessoal, tá aí a primeira atividade de vocês, tá? O assunto é artigo de opinião. Eu imagino que vocês não tenham estudado isso ainda, porque é conteúdo do 8º ano mesmo, tá? É uma mini redação, uma pré-redação, tá? Primeira vez que vocês vão começar a escrever esse tipo de texto. Então, aí na primeira folha, quando você abrir o arquivo, vai ter uma explicação, certo? Porque como vocês não têm livro didático, eu sempre tenho que colocar uma explicação a respeito do conteúdo. Então tem aí, ó, de dois jeitos, certo? Do seu lado esquerdo tem um esquema e do lado direito tem uma explicação por escrito, tá? O que é, quais são as características, certo? Desse tipo de texto, tá? E a atividade de vocês, como vocês devem imaginar, é escrever um artigo de opinião. Eu coloquei um exemplo, tá? Para você não ficar na dúvida, é um exemplo bem simples sobre outro tema que não é o tema que vocês vão ter que escrever. Aqui, o exemplo de vocês é um artigo de opinião sobre o tema criança e trabalho, né? O trabalho infantil. Então, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, e é realmente simples, o texto não precisa ser grande, mas ele precisa ter os passos, certo? A introdução, onde você defende uma tese, vou até puxar lá a primeira folha, tá? O que é uma tese? É a opinião que você tem, certo? Só que não basta a gente ter uma opinião, a gente precisa aprender a explicar essa opinião, a defendê-la sem agredir nenhuma pessoa, né? Mas a defendê-la com os nossos argumentos, que é justamente o segundo parágrafo, tá? Onde a gente coloca os argumentos. Eu penso dessa forma, por causa disso, por causa daquilo. E uma conclusão, onde a gente volta lá para a nossa opinião, a tese, tá? Que é a opinião que a gente está defendendo no artigo, e reafirma ela, certo? Usando como argumento, usando como justificativa os argumentos que a gente deu no segundo parágrafo. Então, é um texto de 3 parágrafos. O primeiro é uma introdução, onde a gente expõe qual é a nossa opinião, mas não fala por quê ainda. Aí, o segundo parágrafo são os argumentos, tá? Onde a gente explica os nossos motivos, por que a gente pensa dessa maneira. E o terceiro parágrafo é onde a gente faz a conclusão. Por causa desses motivos, eu penso dessa forma, tá? Então, tem aqui o exemplo, certo? Você vai ler esse exemplo, vai ver que é exatamente do jeitinho que eu acabei de explicar para você. E aí, gente, para fazer o seu artigo de opinião, você vai escrever sobre um outro tema, que é violência contra a mulher.
Nós estamos aí nesse mês, no Brasil inteiro, né, falando a respeito da Lei Maria da Penha, falando da violência doméstica contra a mulher, né? Aqui no nosso estado tem um índice muito alto de feminicídio, né, que é quando há um assassinato contra uma mulher, né, pelo fato dela ser mulher, tá? Então, eu coloquei 2 vídeos ali. Pessoal, são vídeos bem pequenininhos, tá? Um não tem nem 2 minutos e o outro tem 2 minutinhos. Mas eles são muito legais, eles são campanhas que rodaram pela internet falando a respeito da violência contra a mulher. Tem um vídeo que é bem conhecido, que são crianças que gravam, né? E o outro já é mais sério, é tipo um ambiente de trabalho, né? Uma equipe de trabalho que vai fazer uma reunião por videoconferência, e aí acontece uma coisa lá, tá? Então você vai assistir esses 2 videozinhos para quê? Para despertar o seu pensamento a respeito da violência contra a mulher. E aí você vai escrever o seu artigo de opinião com 3 parágrafos no mínimo. Mínimo é a partir de 12 linhas, tá? Não pode ter menos. É daí para mais, tá bom? Qualquer coisa, só me fazer pergunta, tá? Essa atividade vale 3 pontos e é para ser entregue no dia 14 de agosto, prazo máximo, mas eu sugiro para vocês fazerem o quanto antes. Quando fizer, já pode me mandar ou no WhatsApp, ou então você vai tirar uma foto e colocar lá no Classroom. Eu vou montar a atividade para você poder anexar uma foto lá para mim, tá? Então é isso, pessoal. Aguardo aí o retorno de vocês, tá? Um abraço.